Capítulo 6º. Disposições aplicáveis à União. Artigo 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias público-privadas federais, com competência para: Inciso 1º. Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada. Inciso 2º. Disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos. Inciso 3º. Autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital. Inciso 4º. Apreciar os relatórios de execução dos contratos. Parágrafo 1º. O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Inciso 1º. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades. Inciso 2º. Ministério da Fazenda. Inciso 3º. Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo para examinar projetos de parceria público-privada participará um representante do órgão da administração pública direta cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise. Parágrafo 3º. Para deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado. Inciso 1º. Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre o mérito do projeto. Inciso 2º. Do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e a sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o artigo 22 desta lei. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. Parágrafo 5º. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Parágrafo 6º. Para fins do atendimento do disposto no inciso 5º do artigo 4º desta lei, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados ao público, por meio de rede pública de transmissão de dados. Artigo 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o artigo 14 no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso 2º do parágrafo 3º do referido artigo. Artigo 15. Compete aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Parágrafo único. Os ministérios e agências reguladoras encaminharão ao órgão ao que se refere o caput do artigo 14 desta lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento. Artigo 16. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar, no limite global de R$ 6 bilhões, em fundo garantidor de parcerias público-privadas. FGP que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude das parcerias de que trata esta lei. Parágrafo 1º.
O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas, e será sujeito a direitos e obrigações próprios. Parágrafo 2º. O patrimônio do fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. Parágrafo 3º. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. Parágrafo 4º. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. Parágrafo 5º. O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. Parágrafo 6º. A integralização com bens a que se refere o parágrafo. Parágrafo 7º. O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado à sua desafetação de forma individualizada. Parágrafo 8º. A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á, por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de encargos financeiros da União. Parágrafo 9º. Vetado. Artigo 17. O FGP será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeiras controlada, direta ou indiretamente, pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Parágrafo 1º. O Estatuto e o Regulamento da FGP serão aprovados em Assembleia dos Cotistas. Parágrafo 2º. A representação da União na Assembleia dos Cotistas dar-se-á, na forma do inciso 5º do artigo 10 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967. Parágrafo 3º. Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. Artigo 18. O Estatuto e o Regulamento da FGP devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do fundo. Parágrafo 1º. A garantia será prestada na forma aprovada pela Assembleia dos Cotistas, nas seguintes modalidades. Inciso 1º. Fiança, sem benefício de ordem para o fiador. Inciso 2º. Penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do FGP, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia. Inciso 3º. Hipoteca de bens imóveis do patrimônio do FGP. Inciso 4º. Alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o FGP ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia. Inciso 5º. Outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado antes da execução da garantia. Inciso 6º. Garantia, real ou pessoal, vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao FGP. Parágrafo 2º. O FGP poderá prestar contra-garantias às seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas. Parágrafo 3º.
A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo FGP importará exoneração proporcional da garantia. Parágrafo 4º. O FGP poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para complementação das modalidades previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. O parceiro privado poderá acionar o FGP nos casos de: Inciso 1º. Crédito líquido e certo, constante de título exigível aceito e não pago pelo parceiro público após 15 dias contados da data de vencimento, Inciso 2º. Débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado. Parágrafo 6º. A quitação de débito pelo FGP importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado. Parágrafo 7º. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. Parágrafo 8º. O FGP poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes. Parágrafo 9º. O FGP é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público. Parágrafo 10. O FGP é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado. Parágrafo 11. O parceiro público deverá informar o FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 dias contado da data de vencimento. Parágrafo 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias contado da data de vencimento implicará aceitação tácita. Parágrafo 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para aceitação tácita de que trata o parágrafo 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor. Artigo 19. O FGP não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do fundo. Artigo 20. A dissolução do FGP, deliberada pela Assembleia dos Cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução. Artigo 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação que não se comunicará com o restante do patrimônio do FGP, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do FGP. Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em cartório de registro de títulos e documentos ou, no caso de bem imóvel, no cartório de registro imobiliário correspondente. Artigo 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não tiver excedido, no ano anterior, a 1% da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais dos contratos vigentes, nos 10 anos subsequentes, não excedam a 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.